Uma das principais razões porque as pessoas nos contactam nos cursos English for Life é porque sentem falta de vocabulário, frustração de querer dizer em inglês aquilo que se pensa em português e não vai ser possível para a maior parte das pessoas. Precisamos de acumular vocabulário. Por agora, pensa só numa questão. O vocabulário é quase infinito, principalmente numa língua como o inglês, que é tão rica em vocabulário. Gramática é finita. Chega a um ponto, passado vários anos, em que não é preciso mais gramática. É preciso revisitá-la e corrigi-la muitas vezes. O vocabulário estamos sempre a acumular, é normalíssimo. Vamos ver aqui algumas formas de poderes revisitar muitas vezes vocabulário. Este vídeo é para quem quer de facto aprender vocabulário, meter as mãos na massa, trabalhar, reciclar, mexer, repetir, porque não vais chegar a ouvir as palavras umas vezes, que tu sabes isto, não chega a ouvir uma palavra nova em inglês, às vezes encaixa porque a relação foi tão emocional e bateu logo certo, o nosso cérebro conseguiu registar, a geral precisa de muita repetição. Nas aulas sugerimos imensas ferramentas de como reciclar vocabulário, hoje queria-te mostrar uma delas e entretanto deixo-te aqui 2 links, um para uma ferramenta que usamos para expandir vocabulário e um outro para como usar flashcards, cartões de leitura para tomar nota de palavras e revisitá-las e ter muita informação sobre elas. Deixo aqui depois esta informação. Vamos aqui. A primeira sugestão que faria, que fazemos sempre nas aulas, é os alunos dividirem os cadernos em secções, ter uma área de vocabulário, outra de pronúncia, outra de gramática, para poderes ter a noção de vocabulário, uma coisa que sempre a expandir, sempre a acrescentar, e gramática que chega a ser finita, trabalhar, porque é outra questão, são estruturas gramaticais que depois o vocabulário dá todo o colorido, o inglês cada vez mais bonito e mais expansivo. Primeira coisa, então. Agora vamos aqui. Nas aulas, consegues ver aqui, nas aulas, nós damos as aulas no Zoom, sempre demos, e no Zoom é permitido, temos uma parte que serve como quadro, onde tudo que os alunos pedem de palavras novas nós vamos escrevendo. Fica assim uma lista no final da aula, uma lista de palavras. O que fazer com esta lista? Isto é um grupo, escolhi ao caso, um grupo, foram as palavras que as pessoas foram pedindo, ou como escrever. Pensa o seguinte, conforme o teu nível de inglês, muitas vezes vais conseguir expressar-te de várias formas, não tens que ter sempre aquela palavra que estás mesmo à procura. Por exemplo, ainda há pouco estava a fazer um teste e a pessoa queria dizer o meu inglês, ficou debaixo do tapete. Como não sabia saber dizer tapete, bloqueou. Não é preciso saber dizer debaixo do tapete naquele momento, se calhar depois tens curiosidade, tomas nota e vais pesquisar. Como se chegar de outra forma. Isto é um trabalho que temos que fazer nas aulas, as pessoas perceberem que há outras formas de lá chegar. No outro momento da aula, dizer às pessoas, perguntem o tempo todo. E então as pessoas constantemente dizer, Ana, how do you say qualquer coisa? Ou Lia, how do you say outra coisa? Esta parte do quadro é onde as pessoas vão escrevendo as palavras novas, por exemplo. Por aqui fora, a primeira coisa que eu diria se eu fosse aluna é, estão aqui uma série de temas diferentes. A conversa foi seguindo, o tema foi seguindo e as pessoas vão divergindo um bocadinho, saindo do tema, voltamos ao tema, conforme o tema da aula. E aqui, por exemplo, eu vejo aqui logo coisas que se calhar não percebes as palavras todas, maravilha, depois podes procurar, mas vejo aqui temas sobre doença, sobre morte, sobre segurança, sobre adjetivos que descrevem comida, sobre partes da casa. A primeira coisa que eu sugeri aos meus alunos é pegarem nisto e criarem pequenos grupos, ok? Pequenos temas. E depois, no futuro, sempre que encontram uma palavra desse tema, acrescentarem esse tema. A segunda coisa que eu iria sugerir aos alunos sempre é, depois de verem a palavra escrita, irem ver a pronúncia dessa palavra. Muitas vezes em inglês a palavra escrita é diferente da forma como se diz a palavra. E aqui deixo depois também um link de procurares um dicionário inglês online, onde podes ouvir as palavras e escrever, olhar para as palavras e escrever sempre por baixo, ao lado, ou como for, como é que se diz esta palavra em inglês. Isto seria a segunda camada de aprender vocabulário. E treinar, e não ter vergonha de exagerar os sons em inglês para treinar a pronúncia. Não estou a falar de pronúncia inglesa ou americana, mas pronúncia de dizer as palavras corretamente, ok? Uma terceira camada seria escrever frases com estas palavras que aqui estão. Muitas vezes sabemos a palavra individual, péssima ideia, do meu ponto de vista e de tudo o que nós estudamos, de ter listas de palavras num caderno. É importante ter contexto, porque muitas vezes os alunos sabem a palavra e na aula seguinte nós dizemos, ok, então vamos tentar usar as palavras, algumas palavras da aula passada. E as pessoas põem na frase de forma errada, porque uma palavra pode ter muitos significados, pode ser um adjetivo, pode ser um verbo, ficamos muito confusos, então precisamos de frases. Eu sugeria pegar nestas palavras, por exemplo, e criar pequenas frases, com inglês simples, pequenas frases.
Agora a questão é, podem estar erradas. Se tiveres aulas, obviamente podes perguntar a um professor se está certo o que eu fiz, mas ter sempre a hipótese no caderno ter palavras isoladas e a seguir pô-las numa frase imediatamente, ok? Uma boa sugestão, se não tiveres aulas de inglês, eu vou deixar aqui um link para há sites onde podes ver exemplos de palavras em contexto, porque quem sabe dar aulas de inglês ou quem sabe ensinar línguas percebe que contexto é tudo, que é preciso ver as frases dentro de contexto. Então há sites específicos onde podes ver exemplos corretos de frases com a palavra que tu queres. Então vais lá, escreves uma palavra, por exemplo, desta está aqui, sei lá, esta palavra que está aqui, mandatory, obrigatório. Okay? So, at the moment in Portugal it's mandatory to wear a mask. Mandatory. Como é que eu vou usar esta palavra corretamente? Vais a esses sites, que eu vou deixar o link, e escreves essa palavra e vais ver a palavra dentro de várias frases. Copia para o teu caderno depois frases corretas. É uma opção fantástica, se não tens aulas de inglês, por exemplo. Isso poderia ser o próximo passo. Depois, constantemente que aprendes palavras novas, vamos então acrescentando mais temas e mais temas. Uma outra sugestão, que dá mais trabalho de fazer sem ter aulas, mas é possível, é pegares em grupos de palavras e para poder reciclá-las, por exemplo, um dia, é criares temas entre elas, ou criares, por exemplo, uma ordem. Tenho aqui, sei lá, vamos aqui ver, por exemplo. Temos aqui a palavra bathtub, shower, por exemplo. Okay? E depois criar todo um grupo, por exemplo, isto são palavras relativamente à casa de banho, criar um grupo de palavras e depois escolher, organizar da mais pequena à maior, da que gosto mais a que gosto menos. Sei lá, aqui temos, por exemplo, cinnamon, canela. E como é que podemos ter uma página só sobre comida e escrever da maior à mais pequena, da que gosto mais a que gosto menos. Isto pode parecer estranho estar a dizer, mas é tão importante o nosso cérebro. O cérebro funciona com memória a curto prazo para memória a longo prazo, que vais ver num dos vídeos que eu vou referir, explicar mais sobre isso, mas é importante o cérebro ter maneira de organizar. A maneira como o cérebro aprende as palavras é agrupando e criando uma lógica entre elas. Então cria qualquer tema, qualquer tipo de organização, põe nos temas que quiseres. Uma mesma palavra pode estar dentro de vários temas e ser ordenada junto com outras palavras de várias formas. Tudo isto para quê? Para que lentamente o vocabulário fique na tua cabeça. Por isso, primeiro, tomar nota das palavras, pô-las em temas, tratar da pronúncia, pô-las em frases, ver frases corretas e depois, então, veres, por exemplo, pedir a alguém para te questionar como é que se diz isto, como é que se diz aquilo. Se não tens aulas, é uma das formas de constantemente aprender vocabulário. Há tanto vocabulário em inglês por aí, podes ver a Netflix com legendas em inglês, prestar atenção às palavras, ir estudar, muitas formas. Dá trabalho aprender vocabulário, mas é possível.